Mateus capítulo de número 7. Esse artigo de número 23, meus irmãos, é um artigo também que fala sobre a importância da relação nossa, dos filhos, com o Pai, através da oração. Então, o que o artigo 23 fala aí? O slide aí está prontinho, meu queridão? Solta aí o primeiro slide. O que o artigo 23 vai tratar antes de nós lermos as Escrituras Sagradas? O Altíssimo Deus atende às orações que, com fé, não em nome de qualquer outra pessoa, tá? Em nome de Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, lhes são apresentadas pelos crentes, aceita os seus louvores e reconhece como feito a Ele todo bem feito aos seus. Então esse artigo justamente vai falar sobre isso, sobre as orações que elevamos a Deus, as súplicas que levamos diante dele em favor dos seus filhos. E qual o objetivo aqui desse artigo? Slide 2, meu querido, o objetivo é apresentar, pode soltar, apresentar a oração como um instrumento através do qual se torna eficaz o relacionamento com Deus, o Pai. Então nós vamos estudar justamente isso, o propósito de apresentar aqui a oração justamente como esse instrumento. Porque Deus não criou outra forma do homem comunicar com Ele, a não ser também através da oração. E se falarmos assim, os louvores, a adoração, é um instrumento de comunicação? Sim, mas é um instrumento de reconhecimento. A oração, por mais que tenha o intuito também de orar, de louvar, de adorá-lo, mas essa comunicação que Deus cria para os seus filhos, porque Ele tem esse desejo que possamos falar e que falemos com Ele a todo instante. Mateus 7, Evangelho de Mateus capítulo 7, a partir do verso de número 7, está escrito assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou quem dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esse texto, meus irmãos, relata sobre o Sermão do Monte, que os irmãos bem conhecem. E já tem algo aqui, obrigado, irmão Ademir. E ele traz um ensinamento moral, de conduta moral, de um relacionamento de homens para com homens, de uma pessoa para outra pessoa, e um relacionamento de como devemos ter diante de Deus. Então esse Sermão do Monte, que é um sermão ético e moral, vai nos ensinar isso. Mas dentro desse ensinamento ético e moral, de conduta, Jesus Cristo também ensina de que forma devemos nos chegarmos até o nosso Pai, de que maneira devemos pedir, de que forma devemos estar diante dEle. Então Jesus Cristo aqui, meus irmãos, está de fato ensinando e fazendo com que aqueles que o ouçam, possa justamente entender a importância da oração. Então nesse artigo, nós vamos dividir da seguinte forma. Vamos aí aos tópicos desse ensinamento. Primeiro, nós vamos aprender o que é a oração. E dentro do aprendizado do que é a oração, nós vamos entender a importância de conversa com Deus e também a súplica que devemos dirigir apenas para Deus ou a Ele. O segundo tópico aí é quais são os tipos de oração. É claro que temos vários, mas aqui a lição, a doutrina, o artigo,
ele menciona alguns que é muito importante, é claro, que possamos aqui entender sobre essas importâncias. Primeiro, a oração silenciosa. Segundo, a oração particular. Terceira, a oração familiar. E a quarta, a oração pública. Depois nós vamos falar o modo como nós devemos orar. Tem muita gente que ainda não aprendeu a orar de fato. E aí nós vamos entender que devemos orar em nome de Jesus, devemos orar de forma humilde, devemos orar de forma fervorosa. E aí, meus irmãos, dentro de tudo isso, precisamos aplicar nas nossas orações. E por fim, o quarto tópico, o conteúdo da oração. Como deve ser o conteúdo da oração? A oração precisa ser de adoração e louvor ao nosso Deus. A oração, ela precisa ter inserida nela gratidão. A oração precisa também ser intercessória. A oração precisa também, meus irmãos, ser de confissão. Nós precisamos confessar os nossos pecados em oração. E por fim, fala sobre aquilo que mais fazemos, sobre petição. Mas mesmo assim, até ao pedir, devemos saber como pedir. Então esses são os tópicos deste artigo 23 que nós vamos estudar nessa noite. Então, meus irmãos, a oportunidade que nós temos aqui é de aprender como nós devemos orar, qual deve ser a nossa atitude em oração. Nós entendemos que o Antigo Testamento está repleto de pessoas que buscaram ao Senhor em oração. Percebemos também que no Novo Testamento várias pessoas também usaram o instrumento da oração para falar com Deus, porque é um meio que Deus criou para nós, servos do Senhor, falar com Ele. Então vamos lá, tópico de número 1, próximo slide. O que é oração? A oração, meus irmãos, é um instrumento eficaz. Nós precisamos entender isso aqui. A oração é um instrumento eficaz e ela está à disposição de todo crente. Então todos aqueles que são crentes podem orar. Não apenas os que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas todos os crentes que creem podem orar. Contudo, o desejo aqui é justamente alcançar a comunhão e a intimidade com Deus. Mas aqui a gente aprofunda uma questão ainda mais. Ter uma intimidade de fato com Deus, só podemos obtê-la a partir de Jesus Cristo. Não há como obter uma intimidade com Deus profunda se não for por meio de Cristo. Cheguei até a mencionar, acho que foi, não sei se foi esse domingo, que quando nós mencionamos o versículo de João, que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, é porque é justamente isso, meus irmãos. Não existe uma intimidade profunda apenas quando eu oro. Eu preciso ter Jesus Cristo para que as minhas orações tornem ainda mais a minha vida íntima com essa pessoa maravilhosa, o nosso Pai querido e maravilhoso. Então, mediante a oração, meus amados, nós vamos entender que aqui vai ser manifesto o quê? A nossa dependência, a nossa limitação. Através da oração, nós vamos reconhecer como carentes nós somos de Jesus Cristo, de Deus. Então, a oração, ela vai manifestar justamente as nossas debilidades que serão postas diante do nosso Deus Todo-Poderoso. E vamos perceber também que a oração automaticamente, não é que a gente vai fazer isso de forma mecânica, mas quanto mais nós oramos, é impressionante, mais fortes nós seremos. Quanto mais nós oramos e buscamos através da oração uma intimidade com Deus, mais forte ficaremos. É por isso, meus irmãos, que a gente olha para o apóstolo Paulo, foi um homem que orou muito, e as orações fortificaram ele de forma maravilhosa. Quando a gente olha para Atos, as passagens das cidades, as viagens missionárias, todas elas foram conduzidas antes em oração. Atos capítulo 13, antes de Paulo e Barnabé serem enviados pela igreja de Antioquia, o que os doutores, os mestres, os profetas, os anciãos fizeram? Oraram antes, porque entendiam que os homens só poderiam tomar alguma ação, alguma atitude, só poderiam planejar se antes não houvesse o quê? A oração. O que ocorre hoje em dia? Nós primeiros agimos para depois orar. Não é assim que a gente faz? Porque a gente só ora depois quando a gente age, quando essa ação
nos traz consequências ruins. Aí vamos orar. Se ela está boa, está tudo bem. Mas nós temos que entender que a oração precisa, antes de todas as coisas, serem feitas diante do Senhor. Antes de qualquer ação, antes de qualquer movimento, nós precisamos do quê? Orar. Eu lembro que eu lendo um livro que eu já mencionei aqui sobre Richard ou Roberts, ele fala que a pessoa que deixou de orar, ela já aceitou a apostasia em seu coração. Que ele fala que um dos sintomas da apostasia é quando eu não tenho mais o desejo de orar. E é verdade. Quando eu deixo de orar, meus irmãos, de uma forma sucinta, leve, o mundo, a iniquidade já vai entrando no nosso coração. Porque se eu não tenho desejo de falar com Deus, logo eu estou, meus irmãos, totalmente aí sensível a qualquer ação do mundo. Então a oração é necessária. Por isso que nesse tópico fala que precisamos ter essa conversa com Deus. Clemente de Alexandria, meus irmãos, no século III, ele fala o seguinte, como ele define a oração. Clemente era um homem muito estudioso, teólogo, considerado também um grande expoente no meio teológico. Ele fala que a conversão e correspondência com Deus é um dos fatores mais profundos que podemos ter para vivermos bem. Então, quando nós oramos, quando nós buscamos o Senhor, ali estamos demonstrando a nossa conversão e estamos nos correspondendo com Deus. Nós estamos se aceitando também a sua fala, que se orarmos de forma certa, estamos entendendo quem de fato é Deus também para as nossas vidas. Tomás de Aquino também ele fala uma coisa muito interessante a respeito da oração, que veio um pouquinho mais tarde, veio depois de Clemente de Alexandria, que ele fala o seguinte, que ele considerou que a oração é elevar a alma para Deus. Quando eu oro, é como eu estou subindo, a minha alma está subindo para junto de Deus. Eu acho muito interessante o que ele diz. Um autor desconhecido fala que a oração é o grito da alma. Que um dos sentidos de orar é justamente quando a nossa alma está o quê? Gritando. Não é assim quando a gente tem muita dor, a gente não grita para externar, para ver se a dor vai embora, né? A gente acha que gritando a dor vai embora, não é assim? Assim que o pessoal pensa, vou gritar. Grita, mas a dor não vai embora. Quando a pessoa se espanta ou está assustada, de repente levou um susto, alguns manifestam o susto com gritos. E ele fala que quando oramos, a nossa alma está manifestando grito diante de Deus. Ela está gritando. É como se estou sedento. Eu preciso, eu estou carente, eu preciso. É claro que Deus não é surdo, mas esse é o sentido de que a alma está carecendo de forma urgente desse Deus maravilhoso. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, nós entendemos que a oração, ela nos traz um resultado lógico dos nossos desejos, claro. Mas que tipo de desejo? Desejo de manter um relacionamento profundo com Deus. A oração, um dos intuitos da oração, não é apenas pedir por algo que precisamos ou desejamos, mas a oração, de fato, é o desejo do meu coração de manter um relacionamento, um diálogo, de fato, com quem mais eu amo. Quem é a nossa prioridade? Quem é o nosso tudo? É Deus. Então, logo, quando eu oro, eu estou mantendo a minha prioridade de vida no relacionamento com o Pai. Observe bem Jesus Cristo. Os irmãos, vamos ser bem sinceros. Jesus Cristo não deixou de ser Deus. Fato. Jesus Cristo, ele não tinha natureza pecaminosa. Fato. Mas vamos lá, Jesus Cristo como Deus, precisava orar? Claro que não. Como é que ele iria orar para ele mesmo? Mas como homem, o que ele fez? Clamou, conversou. Nos momentos de oração, não é que ele deixava de ter o atributo como Deus, mas ali quando ele orava, ele via a necessidade do homem falar com Deus. E mesmo sendo um com o Pai, sendo o verbo que estava com Deus, como o Evangelho de João capítulo 1 fala, ele era Deus, se manifestou no meio de nós, se encarnando como homem, mas mesmo assim, tendo
atributos de Deus, andando por sobre as águas, porque somente um Deus é quem pode fazer uma pessoa andar por sobre as águas, somente um Deus é quem pode multiplicar pães e peixes, somente um Deus é quem pode ressuscitar o morto, Lázaro, somente um Deus é quem pode curar uma pessoa com a mão ressequida, somente um Deus, ao ser tocado por uma mulher, estancaria a hemorragia de 12 anos, somente um Deus é quem poderia fazer um paralítico andar. Mas Jesus Cristo, pela oração, nunca deixou de ter contato com o Pai. Um homem sem pecado, sem nenhuma negligência, nunca se arrependeu porque nunca errou. Mesmo assim, o que ele fez, meus irmãos? Manteve o seu contato, manteve a sua comunicação com o Pai. E nós precisamos ter isso no nosso coração. Então, a oração, ela demonstra, ela revela os desejos de mantermos esse relacionamento constante e íntimo com Deus. E devemos também entender que como crentes, nós como crentes, que somos um só em Cristo Jesus, somos parte desse corpo de Cristo Jesus, e toda vez que oramos, oramos pela fé também, porque a oração precisa ser pela fé. O nosso coração, meus irmãos, verdadeiramente demonstra esse interesse, porque o Espírito Santo também habita em nós. Uma das coisas que eu estava lendo, um artigo de um pastor, meus irmãos, um pastor bem antigo, ele coloca a seguinte fala aqui: aqueles que se dizem ser cheios do Espírito Santo, têm oração como base e princípio da sua vida. Meus irmãos, quando eu li isso, eu tremi, porque tem dia que a gente não tem vontade nenhuma de orar, não é? A nossa carne, as nossas limitações, as nossas debilidades. Mas ele fala que uma pessoa quando é cheia do Espírito Santo, ela não deixa de orar. Porque o que está nela, o que habita nela, por ser um Deus, a pessoa do Espírito Santo, logo, a própria pessoa do Espírito Santo, que é Deus, a impulsiona a falar e a manter relacionamento com Deus. Então ele diz nesse livreto, fala aqui: se eu sou do Espírito Santo, se eu sou cheio do Espírito Santo, se eu sou templo do Espírito Santo, logo, o que deve mais mover na minha vida? Desejo de orar, de buscar ao Senhor. E ele, meus irmãos, no final do livro, que fala sobre a oração no Espírito Santo, ele fala que se eu deixo de orar, se eu deixo de buscar, eu preciso rever a minha ação de conversão. Aí eu quase chorei. Falei, meu Deus do céu, me tenha misericórdia, que eu venha converter todo dia. Porque se o Espírito Santo habita em nós, nós devemos ter o desejo de quê? De orar e buscar ao Senhor. É claro, meus irmãos, que não estou aqui para a gente falar porque o povo ora pouco. Os irmãos sabem que nós estamos tendo um momento de oração. E eu cheguei para alguns oficiais quando nós buscamos o Senhor esses 10 primeiros. É claro que não é suficiente só orar 10 primeiros minutos de cada culto, mas isso é muito bom. As vigílias, outros, jardim de oração, terça-feira, culto de oração, temos terça de manhã, temos na hora nona, temos no culto de quinta-feira de tarde, hoje nós tivemos culto de consagração. Mas entendam bem, meus irmãos, eu não sei se os irmãos já perceberam, eu não tenho aqui insistido muito para as pessoas orarem, porque isso deve ser um desejo pessoal, e não um desejo imposto. Vem orar quem quiser, ninguém deve ser obrigado a orar. Mas precisamos entender, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós devemos sim sermos exercidos pelo Espírito Santo, sendo levados a orar. Então, quando pela fé nós oramos, o nosso coração é o verdadeiro templo do Espírito Santo. E é natural, meus irmãos, que nós temos um anelo de buscá-lo. Temos esse anelo verdadeiro, natural. Como eu disse aqui, quem é cheio do Espírito Santo, quem ama orar, ele ora de forma natural. Mas não é aquela oração automatizada, que você já começa assim, já sabendo o que fala no início, e vai falando. É claro que a oração, ela precisa ter sentido. Ela precisa não ser apenas termos oração no Espírito, como também temos que ter oração com entendimento. Oração não pode ser algo aleatório. E depois nós vamos falar sobre isso depois. Que tem gente que, em vez de orar para Deus, ora para o irmão.
não intercede pelo irmão, ora dando recado para o irmão. E tem muita gente antiga, membros antigos na igreja, que quando oram dando recado para o irmão. Meus irmãos, oração não é dando recado para o irmão, não. Isso não surte efeito no irmão, não. Porque oração tem que ser para Deus. Ele vai surtir efeito no irmão quando você fala com Deus, aí Deus, que é poderoso pelo seu Espírito Santo de convencer, vai mudar a pessoa. Mas tem gente que fala, Senhor, porque a irmã Luzimar esteve no culto de quinta-feira, e no culto de quinta-feira eu olhei para ela, e de repente ela estava com a máscara, Senhor, e essa máscara, você conta para Deus como ele não soubesse de nada. Como ele não está sabendo de nada, como ele não é onipresente, ele não está em... Senhor, ela chegou dentro da igreja, eu percebi, Senhor, que ela esqueceu de colocar um diadema na cabeça. Senhor, meus irmãos, oração não deve ser para as pessoas. Nós intercedemos pelas pessoas, mas não deve ser direcionados a elas. É onde que muitas vezes nós erramos. Muitas vezes a nossa oração não se torna eficaz por causa disso. Então, nossa oração, por sermos templo do Espírito, nós anelamos essa comunhão com o Pai. Olha só o que está escrito em Salmos, de número 42. Meus irmãos, se eu estiver correndo demais, os irmãos avisam, tá? E qualquer dia eu vou tirar esse aparelho aqui, que me deixa minha boca toda ressecada. Mas minha esposa disse que eu quero ficar, que ela falou, meu filho, você vai ficar mais gatão do que você já é. Então tá ótimo. Eu não vou contrariar minha esposa de jeito nenhum. Salmos de número 42. Olha que coisa linda. Os meninos têm como colocar aí no Salmos 42, versos 1 e 2. Olha só que coisa linda. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, o que acontece aí? Suspira a minha alma. Verso 2. Por que suspira? Porque a minha alma, Senhor, olha que coisa linda, quando nós oramos, nós somos assim, porque a nossa alma tem sede de Deus. E de quem é esse Deus? De que forma é esse Deus? Um Deus morto? Não. A nossa alma suspira, anseia, tem sede de um Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? É a pergunta que ele faz para ele mesmo. Ele fala, Senhor, ele pergunta assim, quando eu vou ver a sua face? Qual vai ser o dia que eu vou contemplar? Porque esse não era o desejo de Moisés, ver o Senhor face a face? Não era o desejo de Elias, dos grandes profetas? De não apenas contemplar a manifestação de Deus, porque Deus se manifestava. Muitos viram anjos, mas não morreram, porque não era o próprio Deus. Agora, meus irmãos, qual é a beleza da oração? É que justamente essa sede que a nossa alma tem em falar com Deus, essa vontade, esse desejo intenso de estar perto de Deus, nós podemos desfrutar na oração. E na medida que quanto mais oramos, quanto mais falamos, mais nós vamos percebendo, entendam bem o que eu vou falar aqui. Não é que, meus irmãos, que Ele é a água da viva e sacia toda a nossa sede. Sim, Ele sacia toda a nossa sede. Mas impressionante que quanto mais a gente busca o Senhor, mais vontade de beber nós temos. Essa expressão que o salmista usa aqui. Mas isso nós adquirimos, esse desejo, é a partir do que, meus irmãos, da oração. Por isso que fala aqui, o que é oração? É uma conversa com Deus. É quando a minha alma tem sede de Deus, tem vontade de falar com Ele. Aí nós vamos perceber que a oração também se torna uma súplica que é dirigida a Deus. A oração, meus irmãos, ela pode ser também definida como uma súplica que dirigimos a Deus, mas não dirigimos em nome de qualquer pessoa. Todas as nossas súplicas precisam ser dirigidas a Deus pelo nome do Filho amado chamado Jesus Cristo. Então nós apresentamos as nossas súplicas em nome de Jesus. E em nome de Jesus Cristo que nós pedimos, que nós expomos para Deus as nossas necessidades, mas devemos expô-la com fé,
de que seremos atendidos. Vamos aí abrir a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 14. Olha só que preciosidade. Eu tenho que olhar para a hora. É outra hora que passa rápido. Diácono João aqui também dá doutrina sobre os artigos, né, rapaz? A gente acha o tempinho tão pequenininho, né? João, Evangelho de João, capítulo de número 14. Olha só o que está escrito aí, meus irmãos. Versos 12 a 15. João 14, versos 12 a 15. Entenda bem. No primeiro aqui, Jesus Cristo está consolando seus discípulos, porque eles estavam temerosos. Eita, Jesus Cristo não vai estar mais perto de nós. Porque ele tinha falado que é assunto aos céus. E ficaram preocupados. Aí o que acontece? Jesus Cristo dirige aos discípulos, dizendo, olha, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Consolador. Fiquem tranquilos. Mas olha só o que ele fala aqui. Versos 12 a 15. Ele diz o seguinte: em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E você fala assim, como alguém poderia fazer obras maiores do que Jesus? Entendam bem, meus irmãos, quando ele fala aqui, ele não está aqui desmerecendo o seu próprio poder, a sua própria ação, e nem o seu próprio ensino. Mas é uma forma que Jesus ensinava os discípulos, dizendo, ó, vocês vão conseguir fazer no tempo de vida coisas que eu não pude fazer quando homem estive aqui. Vocês poderão ensinar multidões de pessoas muito maiores do que eu, quando vocês estiverem em vida. Então vocês farão obras maiores do que eu. No Jesus Cristo não está desmerecendo o seu poder, mas está dizendo que os discípulos poderiam ir muito mais além. Porque de 12 discípulos, se multiplicou para 700, 120 ficar, é claro, mas vieram muito mais, 5.000 se converteram, aí veio a igreja crescendo e crescendo, então muitas obras foram feitas. Verso de número 13, e tudo quando pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Detalhe, meus irmãos, um detalhe aqui, nem tudo que nós pedimos Deus concederá. Porque nem tudo que nós pedimos, aí os irmãos vão aonde concordar comigo, nem tudo que pedimos é para a glória de Deus. E nem pensamos em ser para a glória de Deus. Vamos ser sinceros. Vamos dar aqui um de santinho e santo, não, tudo que eu peço é para a glória de Deus. Muitas coisas que nós pedimos, nós nem mencionamos que aquilo é para a glória de Deus. Mas olha o segredo que Jesus está falando aqui. Vocês vão pedir, mas para que o Pai seja glorificado. Acho isso fantástico o que Jesus diz. E se me pedires alguma coisa, verso 14, em meu nome, eu farei. Aí vem o verso 15. Se me amais, olha o segredo, guardareis os meus mandamentos, se me amais. Se, olha a condição, se. Porque nem todo mundo que às vezes que ora para o Deus Todo-Poderoso ama Jesus Cristo. Porque pede segundo as intenções, os desejos escusos do coração, mas não pede para aquilo que seja para a glória do Deus vivo e do Deus Pai. Então nós temos que entender que a oração precisa ser com fé. Mas essa fé aqui não é a fé que pede apenas coisa para nós. É uma fé, a oração na fé, que é pedida ao Senhor, mas para que esse pedido sacie as nossas necessidades, e essas necessidades supridas, glorifique a quem? Ao Pai. Então nós temos que ter esse entendimento. Tópico de número 2, slide 5, por gentileza. Quais são os tipos de oração que podemos ver? Silenciosa, particular, familiar e pública. A silenciosa, meus irmãos, é a oração do coração. Obrigado, meninos. Pode voltar aqui. Ninguém ouve essa pessoa orando, senão o próprio Deus. É como nós estivéssemos aqui no culto da igreja, no culto ao Senhor, melhor dizendo, e de repente alguém está em silêncio no meio de uma multidão, mas está falando. Os irmãos lembram do texto de 1 Samuel, capítulo de número 1, quando Ana está orando, pedindo ao Senhor um filho, e de repente ela está ali orando, e diz as escrituras sagradas que ela está balbuciando os beiços, né? Só abrindo e fechando os lábios, sem nenhum som.
E de repente o profeta Eli, nessa hora, aqui, meus irmãos, estava muito longe de Deus, porque ele faz um julgamento sem ser verdade, que ele chega assim para Ana: ô Ana, tu tá bêbada, é? Tu andou tomando vinho demais? O que está acontecendo aí? Aí ela falou assim: não, meu senhor, é que a sua serva está aflita do coração, estou amargurada. Aí ela conta a história porque da amargura. Aí depois o profeta ali fala: oh, que Deus conceda segundo o teu coração, minha filha. Mas existem orações, meus irmãos, que, como eu já disse aqui, tem hora que a gente está tão cansado, tão angustiado, tão desanimado, que não temos nem força para abrir a boca para falar. A gente fica balbuciando. E às vezes nem abre a boca, a mente. E tem hora que nem a mente consegue falar com Deus, de tão cansado, de tanta tribulação. Mas essa é a conversa. É uma oração que não é audível, mas ela é eficaz, como a oração de Ana foi eficaz. Não quero dizer para os irmãos que a única oração eficaz é aquela que é feita em voz alta. Não! Você pode estar sentado na igreja, no meio de tantas pessoas, você orar, só balbuciar os lábios, mexendo os lábios, mas no coração, crer que Deus é poderoso, então, meu irmão, essa se tornará uma oração eficaz. Texto que nós vemos em Samuel, capítulo de número 1. Existe outro tipo de oração, que é a oração particular. O que é essa oração particular? Já é uma oração que não é aquela oração, meus irmãos, silenciosa. É oração, como diz as Escrituras em Mateus, que a gente entra para onde? Para o quarto, Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a porta, fale com Deus em secreto, e em secreto Ele te responderá. E esse é o tipo de oração que tem sido escasso nos dias de hoje. Entenda bem o que eu vou falar, meus irmãos. Já que estamos no culto de doutrina, entenda bem o que eu vou falar. Tem muita gente que agora tem a mania de círculo de oração. O círculo de oração é necessário, mas tem viciado muita gente. Em que sentido? O círculo de oração é necessário na igreja? Precisamos ter grupo de oração na igreja? Precisamos. E culto de oração? Precisamos. Porém, contudo, entretanto, tem muitas pessoas que se viciaram nos cultos. Só oram na igreja, mas não oram em casa. E esquecem que a oração em secreto também tem o seu efeito. É justamente aquela oração que fazemos sozinhos, que muitas vezes nós temos a liberdade de expor, como dizia o nosso saudoso pastor Samuel, os porões da nossa alma são abertos. Nem dizia assim? Eu achava muito legal quando ele falava, né? Os porões da alma abertos. E ele tem razão. Porque quando a gente está sozinho, nós temos coragem de falar podridão que está no nosso coração, na nossa mente, diante de Deus, que nada se esconde. Mas é necessário fecharmos a porta do nosso quarto, quando necessária, e falar com Deus em secreto. E temos que ter, e procurar ter mais esse hábito. Olhemos para Jesus Cristo. Quando a gente lê em Mateus capítulo 14, antes de ele andar sobre as águas, ele estava saindo para orar sozinho, mas a multidão seguiu. Aí falou para os discípulos: olha, pega os pães aí, alimenta esse povo. Ele multiplica pães e peixe, os pães e os peixes, alimenta toda a multidão, depois dispersa os discípulos, vão para o outro lado, ele pega o barco, entra no mar de Genezaré, e vão, e Jesus Cristo está onde? Tirando o seu tempo que ele deveria antes orar, mas ele tinha um propósito, mas ele antes de seguir os discípulos, e até os discípulos, quando estavam indo para o outro lado, ele para o momento em secreto para falar com quem? Com Deus. Então Deus ouvia também essas orações. Lembra da oração do Getsêmani? Jesus Cristo estava sozinho, meu irmão, chorando, já sentindo as dores, a aflição da morte. Ele fala com Deus em secreto. Ele revela como homem a debilidade. Qual é a debilidade? Não a fraqueza do pecado, mas a fraqueza do corpo, de sentir as dores. Senhor, passa de mim esse cálice. Olha só, meus irmãos, imagine se ele falasse isso diante de outras pessoas. Que Jesus é esse, hein? Ele foi contestado por um dos que estavam na cruz,
Tu não és o Deus Todo-Poderoso? Tu és aquele, desça da cruz e desça nós também, desça de nós daqui. Mas naquele momento em secreto, ele expõe a sua fraqueza diante do Pai. Mas ele expõe também que não era a vontade dele como homem que deveria ser feita. Precisamos, meus irmãos, de mais orações em secreto. Olha só o que está escrito aí, para a gente entender. Marcos capítulo de número 6, verso 46, somente esse verso. Quando eu tomar uma aguinha aqui. Marcos 6, 46. Olha que coisa linda. Ao que nós falamos aqui. E tendo despedido a multidão, o despediu, ele subiu aonde? No monte para orar. Outro tipo de oração, oração familiar. Meus irmãos, está aqui uma coisa que também tem sido escasso. As devocionais nos lares, oração em família. É aquela, meus irmãos, que se realiza no lar, com os familiares. E é claro que hoje em dia, meus irmãos, se tornou mais difícil ainda, porque a televisão substituiu o diálogo, o celular substituiu a conversa, os afazeres da casa, estamos igual aquela passagem de Marta e Maria, sabe? É uma ouvindo e outra fazendo o quê? Lavando prato. E preocupado com a limpeza de casa. E a outra preocupado com a sua alma. Estamos assim, meus irmãos, cheios de coisa. Temos muitas coisas para fazer. Quando chega em casa, a nossa prioridade muitas vezes não é a comunhão na família. É outra coisa. E um tipo de oração que tem sido abandonado é a oração familiar. E não tem sido fácil. No entanto, deve ser uma prática, ou deveria ser uma prática comum, principalmente entre os convertidos. Concordo. Alguns estão dizendo, pastor, é porque o teu marido, meu marido, sua esposa, ou queimou o teu marido, ou os filhos não são evangélicos, o senhor não sabe o que eu passo. Mas muitas vezes temos a oportunidade de ter o culto e não fazemos. Esse tipo de espécie de oração, meus irmãos, é uma das melhores. Ajuda a criança na escola. Um psicólogo americano, que também é um neuroteólogo, ele diz que uma das coisas que mais firmam jovens nas faculdades, principalmente nas faculdades do dia de hoje, que se prega muito a desconstrução da palavra, se prega muito, meus irmãos, o relativismo, estão pregando muito a verdade, que não é absoluta, cada um tem o seu tipo de verdade. Hoje tudo é subjetivo, hoje tudo é sensacionismo, tudo não acabou, já não existe mais. Ele diz que, à medida quando você vai ensinando a sua criança, vai introduzindo na mente dela a palavra, a possibilidade dela estar firme na faculdade é muito maior. E esquecemos que casa, sendo uma casa, um lar de oração, de leitura da palavra, estamos preparando muito melhor os nossos filhos para uma batalha de pensamento, de ideologia, de filosofia. E grande parte dos professores não temem a Deus, infelizmente. É onde que eu oro para o nosso Deus Todo-Poderoso, que Deus levante professores universitários, professores estaduais, municipais, cheios do Espírito Santo, para invadir com graça, com poder, com sabedoria, e ensinar esses jovens, essas crianças, no caminho que devem andar, para que possamos ter o futuro garantido no Senhor. E eu até repreendo alguns quando falam, você vai ser ministro do STF. Misericórdia, pastor. Misericórdia por quê, meu cidadão? Precisamos de pessoas cristãs no meio ali. Precisamos de cristãos políticos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, cheios do Espírito Santo. Pastor, a gente não deve associar. Então vamos rasgar José da página da Bíblia, vamos rasgar Davi no meio da página da Bíblia, vamos rasgar muitos reis que conviviam em reinados que não eram de Deus, mas por causa dos filhos de Deus, tiveram uma nação transformada. Não, meus irmãos, não é assim que devemos pensar, não.
Devemos sim orar para que os nossos jovens, está ali um senador, Márcio, que vai ser senador no meio político, em nome de Jesus Cristo, vai influenciar toda uma geração. Eu oro para que tenha, meus irmãos, mas tudo isso começa dentro de casa. Não importa a profissão, mas que a partir da oração, da súplica, ao nosso Deus dentro lá, vamos mudar. Alguém perguntou para mim, pastor, você quer que seu filho Natan seja um pastor? Meus irmãos, se Deus tiver um chamado para que Natan seja um pastor, eu vou ficar muito feliz, muito alegre. Mas eu digo direto para Natan, Natan, eu não sei se Deus tem chamado na sua vida para ser pastor, mas se Deus não tiver um chamado na sua vida para ser pastor, Deus te chamou para você influenciar a sua geração. Se você for advogado, se você for um político, se você for um engenheiro, se você for um secretário, se você for até um gari, que é, meus irmãos, um ato lindíssimo, quando vejo aquele povo limpando a rua, deixando a nossa cidade bela, eu dou bom dia, boa tarde e agradeço. Todo dia que eu vejo um, agradeço. Obrigado por você deixar a cidade limpa. Mas seja um servo de Deus que influencie. Mas estamos perdendo essa noção. Mas tudo começa onde? Quando dentro de casa ensinamos nossos filhos a buscar, a se comunicar com Deus. Tem oração pública. Eu vou passar para o quarto tópico, porque aqui já as horas já passaram e temos uma assembleia. É oração dirigida a Deus em um ambiente público, ou seja, numa reunião de igreja, ou em locais abertos, onde tem mais pessoas, enfim. E é possível sim elevar a voz e orar. Todos os crentes, meus irmãos, devem estar preparados para praticar esse tipo de oração, observando a instrução bíblica a esse respeito, que nós vemos aí um exemplo claríssimo em Mateus 6,7. De que forma devemos orar? Olha só como essas pessoas oravam. Mateus 6,7. Quando Jesus estava ensinando esse povo a orar, o que Jesus disse? Quando você estiver no meio do público, falando ali sobre justamente aqueles fariseus, aqueles tentando dar ensinamento, aqueles que ficavam diante de todo o povo, mas Jesus disse o seguinte, olha, e orando, meu filho, não usem de vãs repetições, como os gentios alguns faziam, porque eles achavam que pelo seu muito falar seriam ouvidos, ou seja, a insistência. Mas ele fala o seguinte, como nós devemos orar, principalmente em público? A nossa oração em público deve ser oração para Deus, mas que o povo entenda qual é a razão dessa oração. Aí tem música que fala assim, bendito Pai, entramos no seu teocrático, estamos no centro da tua vontade, tu és, ó Deus, aí começa a falar a palavra difícil, Senhor, repreenda os pacóvios, os tolos, né? Repreenda os entonos, também é tolo, e começa a falar a palavra única para impressionar o público. Ô, meu filho, vai se converter. Oração não é para impressionar pessoas. Oração é para mostrar o que este coração, essa alma pede a respeito de Deus. Então nós temos que dizer isso. Orações. E quando fala sobre repetições, a gente fala até sobre reza, porque reza são repetições. Quando Jesus Cristo está ensinando o Pai Nosso que está nos céus, não é que Ele está ensinando para a gente repetir Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O que Jesus Cristo está ensinando é como nós devemos orar, de que maneira orar, e não repetir apenas o Pai Nosso. Que nós temos que orar para o reino de Deus, para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, para que Deus mude a nossa vida, para que sejam aceitáveis as nossas ações diante dos homens, assim como Ele tem aceitado, e no final de tudo, atribuir tudo a Deus. Não é que a gente vai ficar repetindo o Pai Nosso toda hora, mas a maneira como nós devemos orar. Então as orações públicas precisam ser feitas, praticadas, de forma de instrução, na instrução bíblica, para que as pessoas possam entender que a oração é para Deus, e elas precisam ouvir e entender cada uma delas. Passando rapidamente, terceiro tópico, como nós devemos orar? O importante para Deus, meus irmãos, é a forma da oração, ou mesmo a posição em que estamos a orar, ou seja, em pé, ajoelhados, sentados, porque muitos dizem assim, vamos ficar em pé em reverência. A gente pode ficar sentado em reverência,
Vamos ajoelhar porque a oração de joelhos tem mais reverência do que sentado. Se você pode ajoelhar, vamos orar. A questão é a condição como você se coloca diante de Deus. É claro que sempre eu vou preferir, se possível, orar de joelhos, demonstrando que eu sou pó, demonstrando que eu sou necessitado, sim, mas muito mais se torna a condição do coração. Olha que Deus fala aos profetas antigos, Jeremias: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Eu vos darei coração novo, um coração penetrável. Tirai o coração de pedra, põe um coração de carne. Então, oração é como nós nos posicionamos condicionalmente diante dele, porque podemos estar de pé e esquecer o que está acontecendo. Agora, se eu posso ficar ajoelhado, eu vou me ajoelhar. Se eu posso me colocar de pé, eu vou me colocar de pé. Qual o problema? A questão é, de que forma, que condição está o seu coração para falar com Deus? E toda vez que você orar, você deve orar em nome de Jesus. Acrescentar em suas orações Jesus Cristo. Olha que está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, verso 14. Evangelho de João, capítulo 14, verso 14. Olha só que Jesus fala: se vocês pedirem alguma coisa, vocês pedem em meu nome. Capítulo 15 aí, do mesmo Evangelho, verso 16. Olha só que Jesus fala: não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em que nome? Em meu nome, disse Jesus, Ele vô-lo conceda. Olha que Jesus fala: vocês querem que Deus ouça a oração? Tem que ser em quê? Em meu nome. Os irmãos lembram que eu falei que intimidade com Deus se faz através de Jesus Cristo? Só através dele. Eu não tenho nada contra as outras religiões, que às vezes aí tem os seus feitos. É claro que tem muitas coisas que eu não concordo. Sou contrário a alguns pensamentos bíblicos. Sou contrário a qualquer pessoa interceder a uma pessoa humana, pecadora, para interceder ao Pai por ela. Isso não é bíblico. A pessoa pode ser a mais santa. Não sou contra as pessoas, às vezes, quererem ter a sua liberdade de expressão. Não sou contra isso. Eu sou contra quando essa liberdade de expressão aflige de forma profunda a nossa crença também como cristão. E quer interpelar e modificar a nossa maneira de pensar. Eu serei contra isso. Mas se alguém quiser, meus irmãos, ser de outras seitas, isso, meus irmãos, enfim, que sejam. Cada um faz a escolha que quiser. Mas eu quero deixar um recado muito bem dado aqui. Ninguém consegue ir ao Pai se não for por Jesus. Não existe outra pessoa mais santa, não existe outra escolha que Deus fez, a não ser o seu próprio Filho, para que as pessoas pudessem chegar até Ele. Por isso que Deus disse, quando Jesus Cristo estava sendo batizado: esse é o meu Filho amado, a quem eu tenho prazer. Então não existe outra. Calvino não pode, meus irmãos, nos levar até Deus. Armínio não leva ninguém até Deus. Jonathan Edwards, que é o nosso excelente pregador congregacional, ele não tem poder de levar ninguém a Deus, a não ser por Jesus Cristo. Então é o único que pode, através das orações, fazer com que Deus possa conceder o desejo do coração. Se não for em nome de Jesus Cristo e pela vontade de Deus, segundo para glorificar o seu nome, meus irmãos, Deus falará não e não e não aos que nós pedimos, porque nem toda resposta de Deus é positiva. E por fim, devemos orar com humildade. Ninguém chega orando a Deus achando que é melhor do que Ele. Oração determinista, isso é antibíblico. Oração que determina o que Deus deve fazer. Não existe isso na Bíblia, meus irmãos. Isso é heresia. É falta de conhecimento bíblico. Ninguém pode determinar a Deus. Ninguém coloca Deus na parede. Ninguém diz o que Deus deve fazer ou deixar de fazer.
É Ele quem diz para nós o que deve ser fazer e como fazer. Então, nós temos que ser humildes. As minhas orações, de vez em quando, para Deus: Senhor, se o Senhor quiser conceder o desejo do meu coração, eu quero isso, mas contudo seja feita a tua vontade, porque nem tudo que eu peço, Deus vai dar. Por mais santo, por mais jejum que eu faça, e por mais leitura que eu tenha, ou tente fazer, isso não pode determinar o que Deus quer fazer. E eu quero aqui, meus irmãos, pontuar, e eu quero pontuar muito bem pontuado. Nem se você tivesse o dom da fé, poderia determinar a Deus o que Ele deve fazer. Porque a nossa fé não está acima de Deus, e muito menos da vontade dEle. Porque alguns creem que você tem que ter fé. Eu creio na fé, em Deus. Creio, tenho fé. Mas a minha fé não determina a vontade de Deus, por mais fé que eu tenha. Então nós temos que deixar isso bem claro. Por isso que precisamos ser humildes quando formos orar. E precisamos orar com fervor, com fé. Porque Deus exige de nós, a exigência de Deus, que tenhamos fé. Porque sem fé é impossível. É impossível. Não há como agradar a Deus se não for pela fé. É impossível. Impossível, impossível, não tem nenhuma condição de agradarmos a Deus se também não for por meio da fé. Então nós temos que entender isso, por isso que a nossa oração é nesse sentido, precisa ser fervorosa. A oração fervorosa não é você falar alto, não é você espernear. Oração fervorosa é quando você utiliza da fé para falar com Deus e crê que tudo Ele pode, mas segundo os seus benefícios, segundo a sua vontade. E por fim, meus irmãos, o conteúdo da oração. É a senhora que vai, ou a irmã Miriam? A senhora, irmã Miriam? Pronto. Irmã Demetria, o senhor já vai preparando aqui a mesinha da irmã, por gentileza? Para que possamos terminar. Como deve ser o conteúdo da oração? Geralmente as orações, meus irmãos, que nós dirigimos a Deus, contém petição. Uma oração pode conter outros conteúdos. Quais outros conteúdos? Primeiro, a oração, ela precisa ter o conteúdo de adoração e louvor. É a prece que levantamos o Senhor para dar-lhe a merecida honra e exaltar o seu nome. Louvar, elogiar, adorar, se entregar, exaltá-lo, como bem fez Davi em 1 Crônicas, capítulo de número 29, quando ele vê que através de seu filho Salomão, Deus construiria através dele um grande templo em adoração ao Altíssimo, porque ele não poderia mais construir, porque ele tinha muito sangue nas mãos, como assim Deus tinha dito. Mas ele se alegra, e quando Deus fala, Salomão construirá o templo a meu nome, ele se alegra, e começa a fazer oração exaltando, atribuindo a Deus algumas coisas que lhe é merecida, honra, força, poder, ações de graças, porque tudo vem dele, e das suas mãos devemos devolver. E ele chega a falar, o que poderemos dar ao nosso Deus? É como você chega na festa de aniversário de uma pessoa riquíssima, você vai dar o que para essa pessoa? Não é assim, meus irmãos, a gente fica constrangido quando chega tentando dar presente para a pessoa que tem tudo, você já fica olhando assim, o que eu vou dar? Agora imagine para Deus, o que a gente pode dar? Aí Davi fala, o que podemos dar, Senhor? Quem é o meu povo que mesmo de forma voluntária possa te dar alguma coisa? Ele fala, Senhor, não temos nada a te dar. O que eu posso dizer é, louvores, honras, exaltação sejam dados ao seu nome. O apóstolo João, escrevendo Apocalipse, capítulo 4, dos versos 8 e 11, quando ele está diante da visão, da revelação das coisas futuras, e ele vê as maravilhas de Deus, ele fala, Senhor, tudo foi criado pelas tuas mãos, honra, força, poder e glória sejam dados a ti, domínio, exaltação, estão diante de ti. Apocalipse 7:11, quando novamente ele tem a visão maravilhosa, ele volta a falar no capítulo 11, Senhor, tu és a glória, o poder, o louvor, a exaltação, porque tudo tu criaste, e pelas tuas mãos vieram a existir. Ele vê uma majestade tão grande, uma glória tão imensa, que ele fala, Senhor, aleluia, santo. O que podemos dizer a Deus, meus irmãos? Quais são as palavras mais profundas
que podemos dirigir a Deus, um Deus que tem tudo, mas precisamos dar tudo que nós temos, porque na verdade nada temos, a não ser que venha dele. Então tudo foi feito, é virtude das suas obras, das suas mãos. Então louvor tem que ser dado a ele, tem que ser dado a Deus gratidão. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2:1, ele fala que o nosso louvor, a nossa súplica tem que ser dada a Deus em gratidão. Então a nossa oração precisa conter também gratidão. Precisamos agradecer a Deus, meus irmãos. Precisamos exaltá-lo pela roupa que vestimos, pelo alimento, pelo pão. Tem hora que, de vez em quando, alguém pode estar dizendo o seguinte: só tem arroz e feijão em casa, porque não tem carne, fala, não tem comida. Já ouviu alguém falar isso? Tem lá arroz, feijão e não tem a carne. Alguém fala: eita, não tem comida dentro de casa. Isso é pecado. Então nós temos que ser gratos. Então a oração precisa conter gratidão. Interessante que Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, ele fala que tudo que devemos dar deve ser de forma em gratidão a Deus. E não apenas em gratidão, a nossa oração precisa ser intercessória. Tem hora que a gente precisa entrar na brecha e orar por aqueles que estão fracos. Esse é o fator intercessão. E Jesus, meus irmãos, intercedia com muita excelência. O que Jesus fez na cruz? Pai, olha a intercessão de Jesus para os pecadores que colocaram ele na cruz, que estavam gritando palavras de ordem contra Jesus. Jesus diz: Pai, desce fogo. Foi isso que Jesus falou? Consome todo mundo, meu Pai. Acaba com esse povo. O que Jesus disse? Olha a oração intercessória. Com as mãos furadas, pés furados, coroa de espinhos na cabeça, já tinha sido chicoteado, humilhado, espancado, mas ele está lá na cruz dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Meu Deus do céu, até na dor, no pior momento da história de Jesus Cristo, humanamente falando, ele intercede por nós. Então nós temos que nos pôr na brecha. Nós temos também que ter confissão. É confessar e contar a Deus os nossos pecados, lamentando, meus irmãos, pelos nossos pecados. E devemos fazer lamentações com choros, com ranger de dente. Salmo 51, quando Davi percebe o seu pecado, ele chora, ele cai no chão, boca em pó. Ele está ali, meus irmãos, dobrado, arrasado, porque quando a gente peca, o pecado precisa gerar tristeza na nossa alma, porque nós somos templos do Espírito. Davi está ali chorando, meu irmão, acabado, triste, amargurado, porque pecou, e confessou a Deus os seus pecados. E devemos confessar também em oração os nossos pecados. E é fato, a oração que mais fazemos é a oração de petição. Pedir a Deus é um direito que é concedido ao crente. Pedir, dar-se-vos-á, como nós lemos. Buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque todo aquele que bate se abre, o que pede recebe. Nós devemos pedir, mas devemos pedir direito. Eu quero concluir dizendo, meus irmãos, último slide aí, que nem todas as orações a Deus Ele responderá positivamente. Ele só responde com sim aquelas que estão de acordo com os seus propósitos. E é um princípio, meus irmãos, que Jesus Cristo nos ensina, como nós mencionamos aqui, que Ele fala que a oração ela deve ser norteada de acordo com a vontade de Deus. Foi isso que Ele diz ali no Getsêmani: Senhor, contudo, não faça a minha vontade, mas sim a tua. Então, quando nós formos orar ao Senhor Deus, devemos dizer o seguinte: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. E eu quero terminar dizendo: não ore para o irmão, ore, interceda por ele, mas não ore para ele. Senhor, porque fulano, porque ciclano, olha ali, Jesus, é porque eu cheguei na casa de fulano, e fulano me elogiou dizendo que servo que você é. Isso não é oração não, meu irmão, isso é bajulação de si mesmo. Tem gente que se exalta, tem gente que tem até oração, meus irmãos, de despacho. Senhor, pega ele, mostra que tu é Deus, acaba com a vida dele. Isso não é oração não, por isso que Deus não atende, porque a gente ora e pede mal. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas.
e nos ensine a cada dia a orar. Amém, meus irmãos?